Hebreus capítulo 9. Os ritos mosaicos eram imperfeitos. Ora, a primeira aliança possuía ordenanças para adoração e também um tabernáculo terreno, pois foi levantada uma tenda em cuja parte da frente, conhecida como lugar santo, estava um candelabro, a mesa e os pães da proposição, nota de rodapé 1. A parte da frente é uma referência ao santo lugar do tabernáculo, tenda erguida por Moisés no deserto do Sinai, que fora separado do Santo dos Santos por um segundo véu, versículo 3. O primeiro véu apenas guardava a entrada. O candelabro era feito de ouro batido e colocado no lado sul do lugar santo, Êxodo 40, versículo 24. Tinha 7 lâmpadas, as quais eram mantidas acesas todas as noites, Êxodo 25, do versículo 31 a 40. A mesa da proposição, presença, construída com madeira de acácia e revestida de ouro puro, ficava no lado norte do lugar santo, Êxodo 40, 22. Sobre ela se depositavam 12 pães, cuidadosamente dispostos em 2 fileiras de 6, Levíticos 24, versículo 5, versículo 6. Mas, atrás do segundo véu havia a parte chamada Santo dos Santos, onde se posicionavam o altar de ouro puro para o incenso e a arca da aliança, também toda revestida de ouro. Nessa arca estavam o vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Nota de rodapé 2. O altar do incenso localizava-se no lugar santo, contudo, no dia da expiação, esse altar passava a fazer parte do Santo dos Santos por conta da retirada momentânea do véu. Havia, claro, um estreito relacionamento sacramental com o santuário interior. E com a Arca da Aliança, Êxodo 40, versículo 5, 1 Reis 6, 22. No dia da expiação, o sumo sacerdote levava incenso desse altar, juntamente com o sangue da oferta pelo pecado, para dentro do Santo dos Santos, Levítico 16, do versículo 12 até o 24. Acima da arca ficavam os querubins da glória, que com sua sombra cobriam a tampa da arca, o propiciatório. Contudo, não é nosso propósito detalhar esse assunto agora. Nota de rodapé 3. Esses querubins eram 2 pequenas estátuas de seres alados, que formavam uma só peça, com a tampa da arca e de pé, em cada extremidade do propiciatório, feitas em ouro puro. Representavam 2 anjos da presença divina, que exaltam e zelam pela reverência e santidade diante de Deus. Era entre essas figuras de anjos que aparecia a glória da presença do Senhor. Êxodo 25, versículo 17 ao 22, Levítico 16, do versículo 12 ao 14. A tampa da Arca da Aliança era uma placa feita de ouro puro, que se encaixava perfeitamente por cima da arca, uma vez por ano, exatamente no 10º dia do 7º mês, quando a congregação de Israel celebrava o dia da expiação, guardado pelos judeus até hoje como Yom Kippur, o sumo sacerdote aspergia sobre o povo no tabernáculo e sobre a arca o sangue como oferta pelo pecado. Levítico 16, 14, versículo 14, 15, 29 e 34. Ora, logo após tudo isso, estar assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente na parte inicial do tabernáculo, a fim de realizar os atos sagrados de culto. No entanto,
Na segunda parte da tenda, o Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote podia entrar, uma vez por ano, e jamais sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. No entanto, na segunda parte da tenda, o Santo dos Santos, somente o sacerdote podia entrar, uma vez por ano, e jamais sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Dessa maneira, o Espírito Santo estava revelando que, enquanto continuasse erguido o primeiro tabernáculo, o caminho para o Santo dos Santos ainda não havia sido manifestado. Esse fato transforma-se numa ilustração para os nossos dias, esclarecendo que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Era tão somente ordenanças que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Esses mandamentos exteriores foram impostos até a chegada do templo da nova ordem. O perfeito sacrifício de Cristo, quando Cristo chegou como sumo sacerdote dos benefícios que estavam por vir, ele mesmo adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não construído por mãos humanas, isto é, não pertencente a esta criação, não por intermédio de sangue de bodes e novilhos, porém mediante seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas, conquistando a eterna redenção. Nota de rodapé 4. Apesar de o tabernáculo mosaico estar ultrapassado, continuava a simbolizar inutilmente uma volta à velha forma da lei, uma vez que ela não podia livrar em definitivo o ser humano da condenação do pecado. Os sumos sacerdotes levíticos tinham de repetir todos os anos as cerimônias de purificação, mas Cristo ofereceu o sacrifício eficaz, pleno, único e eterno. Depois de obter a eterna redenção, subiu e adentrou o perfeito santuário celestial. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha espalhada sobre os que estão cerimonialmente impuros os santifica, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que mediante o Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Nota de rodapé 5. Este é o versículo-chave de Hebreus. Jesus Cristo foi, ao mesmo tempo, sumo sacerdote e sacrifício imaculado na inteireza da sua pessoa, e não apenas de forma exterior, superficial e incompleta. O Espírito de Cristo, que habita no coração tabernáculo dos crentes, removerá totalmente a profunda e mortal marca do pecado gravada no âmago do nosso ser. É impossível servir o Senhor de forma aceitável com a consciência imaculada. Para que sirvamos ao Deus vivo, exatamente por esse motivo, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que todos aqueles que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate por todas as transgressões cometidas durante o período em que vigora a primeira aliança. Nota de rodapé 6. Cristo é o único e suficiente mediador da nova aliança entre Deus e a humanidade, cuja promessa é a herança eterna, como filhos do Altíssimo. Hebreus 7, 22, Hebreus 8, versículo 6, versículo 13, Hebreus 12, 24, 1 Timóteo 2, 5, conforme Jeremias 31, versículo 31 até o versículo 34. Por causa da morte expiatória de Cristo,
Essa herança tornou-se realidade para todas as pessoas que creem sinceramente, os chamados em Deus. Romanos 8, 28. Ao entregar-se como sacrifício e ao aspergir seu sangue sobre o madeiro da cruz e sobre o povo presente perante a lei, pagou totalmente o preço necessário para libertar o ser humano dos pecados cometidos sob a primeira aliança. E quanto às violações dos mandamentos mosaicos, Marcos capítulo 10, versículo 45. No caso de um testamento, é imperioso que se comprove a morte daquele que o determinou. Nota de rodapé 7. O termo grego testamento pode ser traduzido por aliança, na maioria das vezes. Entretanto, aqui no versículo 17, o vocábulo é usado especificamente no sentido de comunicar as últimas vontades de uma pessoa sobre a partilha da sua herança. O conceito de aliança volta à tona do versículo 18 em diante. Os beneficiários do testamento não têm direito legal à herança determinada antes da morte do testador. Nesse sentido, como a morte de Jesus Cristo foi devidamente comprovada na história, a promessa da herança eterna, versículo 15, já pode ser usufruída por seus beneficiários de acordo com a vontade expressa do Senhor. Porquanto um testamento só tem validade legal após a confirmação da morte do testador, considerando que não poderá entrar em pleno vigor enquanto estiver vivo quem o fez. Por esta razão, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, tendo em vista que, depois de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, Moisés levou sangue de novilhos e de bodes, e também água, lã vermelha e ramos de isopo, e aspergiu sobre o livro e toda a população, declarando: Este é o sangue da aliança, a qual Deus ordenou para obedeceres. E procedeu da mesma maneira, aspergindo com o sangue o próprio tabernáculo e todos os utensílios usados nas cerimônias sagradas. De fato, conforme a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não pode haver absolvição. Sem derramamento de sangue não pode haver absolvição. Portanto, se fez necessário que as representações das construções que estão no céu fossem purificadas mediante tais sacrifícios, mas os próprios elementos celestiais, por meio de sacrifícios muito superiores a estes, pois Cristo não adentrou a um santuário erguido por mãos humanas, uma simples ilustração do que é verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso benefício. Ele também não se ofereceu muitas vezes, como procede o sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos de ano em ano portando sangue alheio. Ora, se assim fosse, seria necessário que Cristo sofresse muitas vezes, desde o início do mundo. Mas agora ele manifestou-se de uma vez por todas, no final dos tempos, para aniquilar o pecado, por intermédio do sacrifício de si mesmo. Nota de rodapé 8. A primeira vinda de Jesus Cristo, o Messias, deu início à grande era messiânica, na qual toda a história da humanidade tem transcorrido, aguardando o glorioso retorno de Cristo e o estabelecimento completo do seu reino, no qual viveremos eternamente em sua presença. Hebreus 1:2, 1 Pedro 1:20, Marcos 10:45, Romanos 8:3, Apocalipse 20:6. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez. Uma só vez. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitas pessoas,
e aparecerá a segunda vez, não mais para eximir o pecado, mas para brindar a salvação a todos que o aguardam. Nota de rodapé 10. Nota de rodapé 9. Assim como os antigos israelitas aguardavam com expectação e ansiedade a volta do sumo sacerdote, enquanto estava no Santo dos Santos intercedendo pelo povo no dia da expiação. Da mesma maneira, os cristãos devem viver e esperar com fé na expectativa da volta iminente de nosso sumo sacerdote. 2 Timóteo 4:8, Tito 2:13, Romanos 8, versículo 29, versículo 30, Filipenses 3, versículo 20, versículo 21, 1 João, capítulo 3, versículo 2 e versículo 3. Tenha todos uma ótima noite, fé e tulipas, e, se o Senhor quiser, amanhã, capítulo 10 de Hebreus. Tenha todos uma ótima noite. Graça e paz.